Durante muitos anos, muita gente ouviu a mesma frase repetida quase como uma verdade absoluta. Quem passou dos 60 precisa tomar cuidado com o café. E, convenhamos, quando essa informação vem de um parente preocupado, de uma manchete alarmante, ou até de alguém usando jaleco, ela acaba ficando gravada na mente. O curioso é que milhões de pessoas continuaram tomando seu cafezinho diário com um certo peso na consciência, como se estivessem cometendo um erro sem perceber. Mas aqui está algo que poucas pessoas param para considerar. Nem tudo aquilo que era aceito como verdade há 20 ou 30 anos continua sendo visto da mesma forma pela ciência atual. Muitas recomendações mudaram conforme novas pesquisas surgiram. É como aconteceu com os ovos, que durante décadas foram tratados como vilões e depois passaram a ser reconhecidos por seus benefícios nutricionais. Com o café, algo parecido começou a acontecer, e quanto mais os pesquisadores observavam seus efeitos no organismo das pessoas mais velhas, mais perguntas interessantes surgiam sobre aquilo que realmente acontece dentro dos vasos sanguíneos. O mais interessante é que o debate não gira apenas em torno do café em si, mas da forma como ele é consumido. Existe uma diferença importante entre o café puro e algumas versões que fazem parte do hábito diário de muitas famílias, e essa diferença pode mudar completamente os resultados observados ao longo dos anos. Não é exagero dizer que um simples detalhe dentro da xícara pode transformar um possível aliado em algo muito menos favorável para o organismo. Quem tem entre 50 e 80 anos sabe que a saúde não costuma ser afetada por uma única escolha, mas pela soma de pequenos hábitos repetidos durante décadas. É justamente por isso que vale a pena olhar para o café com mais atenção e menos preconceito. Afinal, antes de decidir se ele merece fama de vilão ou de aliado, existe uma peça fundamental dessa história que precisa ser compreendida primeiro: o que realmente acontece com as artérias conforme os anos passam. Quando uma pessoa chega aos 60 anos ou mais, muita coisa continua funcionando perfeitamente por fora. Ela caminha, conversa, trabalha, cuida da casa e segue sua rotina normalmente. Mas, por dentro, algumas estruturas do corpo já não possuem a mesma flexibilidade da juventude. As artérias são um exemplo disso. Com o passar do tempo, elas tendem a ficar mais rígidas, como uma mangueira de jardim que perdeu parte da elasticidade depois de muitos anos de uso. Esse processo acontece de forma lenta, silenciosa e quase imperceptível. O detalhe que pouca gente conhece é que existe uma camada extremamente fina, revestindo o interior dos vasos sanguíneos. Ela funciona como uma espécie de proteção natural, permitindo que o sangue circule de maneira suave e eficiente. Quando essa camada está saudável, tudo flui melhor. Porém, conforme os anos avançam, ela pode se tornar mais sensível aos efeitos da inflamação, do excesso de açúcar no sangue, do sedentarismo e de outros fatores que fazem parte da vida moderna. O problema é que esse desgaste não costuma dar sinais claros no início. Diferente de uma dor no joelho ou de uma dor de dente, as artérias não costumam avisar quando algo está começando a dar errado. Uma pessoa pode se sentir bem hoje e, ainda assim, ter alterações acontecendo lentamente dentro dos vasos sanguíneos. É justamente essa natureza silenciosa que torna a saúde cardiovascular um assunto tão importante para quem deseja envelhecer com qualidade de vida. Imagine alguém que cuida do carro apenas quando ele quebra. Normalmente o conserto acaba sendo mais caro e mais complicado. Com o corpo acontece algo parecido.
Quanto mais cedo se protege essa estrutura interna dos vasos, melhores tendem a ser os resultados ao longo dos anos. E é aqui que surge uma descoberta que chamou a atenção de muitos pesquisadores. Alguns compostos presentes no café parecem interagir exatamente com essa camada tão importante das artérias. Durante muito tempo, muita gente acreditou que o principal efeito do café vinha apenas da cafeína. Mas, ao analisar a bebida com mais profundidade, os pesquisadores descobriram algo surpreendente. Dentro de uma simples xícara, existem centenas de substâncias naturais que participam de processos importantes no organismo. Entre elas, uma das mais estudadas é o ácido clorogênico, um composto presente naturalmente no café que tem despertado o interesse da ciência por sua atuação sobre a inflamação e o desgaste celular. Para entender isso de forma simples, imagine que o corpo funciona como uma casa exposta diariamente ao vento, à chuva e ao sol forte. Com o tempo, pequenos desgastes aparecem. O mesmo acontece dentro do organismo. Todos os dias, nossas células enfrentam desafios causados pelo envelhecimento natural, pelo estresse, pela alimentação inadequada e por fatores ambientais. Os antioxidantes presentes no café atuam justamente como uma equipe de manutenção que ajuda a reduzir parte desse desgaste contínuo. O que torna essa descoberta ainda mais interessante para quem passou dos 60 anos é que os vasos sanguíneos costumam ficar mais vulneráveis ao longo da vida. Quando os pesquisadores começaram a observar como esses compostos interagiam com as artérias, perceberam que poderia existir uma relação importante entre o consumo moderado de café sem açúcar e a proteção da saúde vascular. Aos poucos, aquela antiga imagem do café como simples estimulante começou a dar lugar a uma visão muito mais ampla. Claro que isso não significa que uma xícara de café seja uma solução mágica. Nenhum alimento faz milagre sozinho. Porém, quando um hábito simples, acessível e presente na rotina de milhões de brasileiros demonstra potencial para colaborar com a saúde, vale a pena prestar atenção. E o mais curioso é que os benefícios observados não parecem se limitar apenas às grandes artérias. Existem sinais de que estruturas muito menores do corpo também podem ser favorecidas por esse efeito. Quando as pessoas pensam em circulação sanguínea, normalmente imaginam apenas o coração bombeando sangue pelo corpo, mas existe um detalhe fascinante que raramente recebe atenção. Além das grandes artérias, há uma imensa rede de vasos minúsculos trabalhando sem descanso para levar oxigênio e nutrientes a cada canto do organismo. São eles que alimentam estruturas delicadas como os olhos, os rins, as mãos, os pés e até mesmo partes do cérebro responsáveis pela memória e pela concentração. Com o avanço da idade, essa microcirculação pode perder parte da eficiência. É por isso que algumas pessoas começam a perceber sinais como mãos frias com frequência, pés gelados mesmo em dias amenos, ou aquela sensação de formigamento que aparece sem explicação aparente. Embora diversos fatores possam estar envolvidos, os pesquisadores começaram a investigar se alguns componentes naturais do café poderiam colaborar para um funcionamento mais equilibrado desses pequenos vasos sanguíneos. Os resultados observados em diferentes estudos despertaram bastante interesse. Em vários casos, o consumo moderado de café foi associado a melhorias na função vascular, especialmente em regiões onde a circulação costuma sofrer mais com o envelhecimento. Isso não significa que alguém deva trocar exercícios físicos ou acompanhamento médico por uma xícara de café. Na verdade, os melhores resultados costumam aparecer
quando hábitos saudáveis trabalham juntos como peças de uma mesma engrenagem. Pense em uma cidade movimentada. Não adianta ter avenidas excelentes se as ruas menores estiverem bloqueadas. O trânsito acaba sofrendo do mesmo jeito. No corpo humano acontece algo parecido. A qualidade da circulação depende tanto das grandes vias, quanto dos pequenos caminhos por onde o sangue precisa passar todos os dias. E é justamente nesse ponto que surge outra dúvida muito comum, especialmente entre pessoas acima dos 60 anos. Afinal, o café aumenta ou não aumenta a pressão arterial? Poucos assuntos geram tanta confusão quando o tema é saúde cardiovascular, quanto a relação entre café e pressão arterial. Durante anos, muita gente ouviu que bastava tomar uma xícara para a pressão subir perigosamente. E, para ser justo, essa ideia não surgiu do nada. Em algumas situações específicas, principalmente em pessoas que não têm o hábito de consumir café, a cafeína pode realmente provocar um aumento temporário da pressão. Mas a história não termina aí, e é justamente esse detalhe que costuma passar despercebido. O organismo humano é extraordinariamente adaptável. Quando uma pessoa toma café regularmente, o corpo tende a desenvolver uma espécie de tolerância aos efeitos mais imediatos da cafeína. É parecido com quem mora perto de uma avenida movimentada. Nos primeiros dias, o barulho parece impossível de ignorar. Depois de algum tempo, ele praticamente desaparece da percepção. Com o café acontece algo semelhante. O impacto inicial que poderia ocorrer em alguém não habituado geralmente não se comporta da mesma forma em consumidores regulares. Essa diferença ajuda a explicar por que estudos mais recentes começaram a apresentar resultados muito mais complexos do que as antigas recomendações simplificadas. Em vez de observar apenas o efeito de uma única xícara, os pesquisadores passaram a analisar hábitos mantidos durante anos, e foi aí que surgiram descobertas que desafiaram muitas crenças populares. Em diversos casos, o consumo moderado não demonstrou o impacto negativo que durante tanto tempo foi considerado praticamente certo. Claro que cada organismo possui suas particularidades. Pessoas com hipertensão grave descontrolada, determinadas arritmias ou alta sensibilidade à cafeína precisam de acompanhamento médico individualizado. Ainda assim, para grande parte da população, o debate deixou de ser tão simples quanto tomar ou não tomar café. Na verdade, outra questão começou a chamar muito mais a atenção dos especialistas, e ela está presente dentro da xícara de milhões de brasileiros todos os dias, sem que muitos percebam. Durante muito tempo, o café recebeu toda a culpa por problemas que talvez nem fossem causados por ele. Enquanto as pessoas apontavam o dedo para a bebida, um ingrediente quase invisível continuava passando despercebido. Estamos falando do açúcar. Para muitos brasileiros, colocar açúcar no café é um hábito tão automático quanto escovar os dentes pela manhã. A colher vai para a xícara sem que a pessoa sequer pense nisso. Afinal, foi assim durante décadas. O que pouca gente percebe é que o organismo reage de forma muito diferente ao café puro e ao café carregado de açúcar. Enquanto os compostos naturais presentes na bebida vêm sendo estudados por seus possíveis efeitos protetores, o excesso de açúcar segue associado a processos que favorecem inflamações e aceleram o desgaste dos vasos sanguíneos. É como remar em um barco com uma pessoa empurrando para frente e outra puxando para trás. O esforço existe, mas os resultados acabam sendo limitados. Um detalhe importante é que o problema raramente está em uma única colher de açúcar.
O verdadeiro impacto surge da repetição diária ao longo dos anos. Pense em alguém que coloca 2 colheres no café da manhã e mais 2 no café da tarde. Parece pouco em um único dia, mas quando esse hábito se repete por meses e anos, o volume acumulado torna-se muito maior do que a maioria das pessoas imagina, e o corpo registra cada uma dessas escolhas silenciosamente. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas ficam surpresas quando começam a reduzir o açúcar gradualmente. Em poucas semanas, muitas relatam perceber melhor o sabor natural do café e passam a estranhar bebidas excessivamente doces. Curiosamente, essa mudança simples abre caminho para outra descoberta importante. Os pesquisadores observaram que os benefícios associados ao café sem açúcar parecem se estender além das artérias, alcançando também um dos maiores desafios de saúde após os 60 anos: o controle da glicose e o risco de diabetes. No fim das contas, o café sem açúcar não é uma fórmula mágica nem substitui cuidados médicos, mas as evidências mostram que ele pode ser um grande aliado da saúde quando faz parte de um estilo de vida equilibrado. Pequenas escolhas repetidas todos os dias têm o poder de construir grandes resultados ao longo dos anos. Por isso, vale a pena olhar para seus hábitos com mais atenção e perguntar a si mesmo: o que posso melhorar hoje para proteger meu coração amanhã? E você, toma seu café com ou sem açúcar? Conte nos comentários sua experiência e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa conhecer essas informações.